Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sei que muitos de vocês estão sempre aqui nesse canal vindo conferir algumas resenhas, vídeo-resenhas ou dicas literárias, porque vocês são pessoas que naturalmente têm interesse em formar a biblioteca. Hoje, no vídeo de hoje, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero, na verdade, dizer algo e fazer um exercício junto com vocês aqui. Primeiro eu vou explicar as razões de ser, qual é a razão de ser de uma biblioteca bem articulada, ela precisa ter uma certa razão de ser, e no segundo momento eu vou fazer um exercício com vocês explicando como é que a gente, digamos assim, controla, contém a tentação de querer comprar e levar todos os livros para casa, tá? Eu vou mostrar uma série de lançamentos fantásticos, vocês vão ter vontade de comprar todos, mas o objetivo é mostrar, fazer com que você saiba se perguntar se você realmente precisa desse livro. Uma vez que a vida intelectual, evidentemente, as pessoas que gostam de estudar não estão livres dos pecados, e os mesmos pecados capitais que nos atormentam em todas as esferas da nossa vida, evidentemente, estão presentes no nosso trato com as obras do Espírito, tá? E mesmo na maneira como nós formamos a nossa biblioteca, tá bom? Então é um vídeo um pouco diferente. Em geral eu tô sempre mostrando para vocês porque levar o livro para casa. Hoje eu vou mostrar para vocês porque nem todo livro a gente precisa levar para casa. Em primeiro lugar, deixa eu contar uma história para vocês. Quando a minha primeira filha nasceu e eu não estava trabalhando, eu estava só cuidando dela, na época eu não sei, não me lembro quantos livros eu tinha, tá? Eu tinha bem mais, muito mais de 1000 livros, e na época eu fiz o seguinte exercício, né? Eu estava com ela, estava repensando minha vida, e foi um momento que eu falei, tá, de tudo isso que eu tenho na minha biblioteca, eu tinha voltado da Europa, tinha trazido mais coisas, falei, deixa eu fazer um balanço da minha biblioteca, o que é verdadeiramente essencial? E eu me lembro que na ocasião eu separei aquilo que eu considerava essencial, livros que eu ia querer guardar para minha vida inteira, livros que, digamos assim, se eu tivesse apenas aqueles livros, eu teria coisas o suficiente para pensar e estudar o resto da vida. E aí eu separei coisa de 520 livros naquela ocasião, e pus todos os outros para vender, sem dó nem piedade. Eu lembro que eu levantei um dinheiro, era na época da estante virtual, né? Eu tive um sebo na estante virtual e mandei muita coisa passear, porque eu falei, não, aquilo que realmente é importante para mim são esses 500 aqui, né? Dentre esses 500, havia livros que eu tinha lido e outros que eu não tinha lido ainda. Então tinha categorias distintas de livro. E havia ali também livros de estudo, havia dicionários. Eu tenho aquele dicionário em 5 volumes do Caldas Aulete em papel ainda, porque eu gosto. Eu tenho dicionário de sinônimos, eu tenho dicionário de epítetos, eu tenho dicionário de monossílabos, né? Tenho dicionário de latim, de francês, de gramática, de grego, entende? De italiano. E aí todos esses materiais que eu considero materiais de referência, ó, evidentemente que eu nem coloquei, nem levantei a hipótese de me desfazer deles, porque são os materiais absolutamente fundamentais de qualquer pessoa que ama estudar e escrever em especial, né? Mas eu tenho um dicionário maravilhoso que eu achei no sebo, que é dicionário de epítetos e sinônimos da língua portuguesa. Então é um negócio muito específico para quem gosta de poesia, né? E esse meu de monossílabos é algo que quando eu nem sabia que existia. Uma vez eu pensei, putz, será que existe um dicionário de monossílabos? Eu adoro os monossílabos, né? E uma vez eu estava pensando sobre os monossílabos e eu achei um dicionário sobre os monossílabos. Então eu tenho essas coisas. E esses materiais de referência não entraram no jogo, mas muita coisa que eu tinha comprado, ou por entusiasmo, ou porque o professor me indicou, ou para fazer uma disciplina, outras coisas eu fui mandando embora, tá? E aí eu fiquei apenas com o essencial. Porque, na verdade, quando a gente monta uma biblioteca, a gente tem que se perguntar qual é a razão de ser deste livro, neste conjunto de coisas que eu tenho aqui, neste conjunto de coisas que marcam a minha ignorância, uma ignorância que eu gostaria de tentar vencer. Porque é evidente que qualquer biblioteca, não sei se qualquer biblioteca, mas veja, qualquer biblioteca pessoal costuma ter um número de livros por ler
às vezes maior do que o número de livros lidos. O caso da minha eu não sei mais, pelo menos no começo da vida. Depois a coisa vai se equilibrando, né? Vai se equilibrando. Mas digamos que a gente sempre fica no meio a meio, né? Vai até metade da sua biblioteca, talvez você realmente tenha lido, e outra metade é daquilo que você considera absolutamente importante ler e estudar para complementar o que você leu. Então você tem uma relação entre os livros lidos e os não lidos, etc. E essa lógica interna da biblioteca, ela deve orientar a nossa aquisição de obras também. O que eu quero dizer é que os livros que nós guardamos, que nós mantemos conosco, eles devem ter sentido com a nossa profissão, com a nossa vocação, com os nossos interesses, com tudo aquilo que está projetado na nossa biblioteca pessoal, né? E aí eu resolvi fazer, você tem vários vídeos de pessoas falando disso já, tá? Não é um assunto muito difícil, é um assunto muito simples, né? A pergunta mais idiota assim, a pergunta mais comum, mas é uma pergunta boba assim, é você perguntar para uma pessoa que tem uma biblioteca pessoal se ela já leu todos os livros, mas é evidente que não. Primeiro porque os de referência são livros de consulta. Segundo porque a biblioteca mais interessante é aquela constituída dos livros por ler, ela é uma espécie de caminho de vida, né? Ela é a expressão de compromissos, né? E a expressão de compromissos, os compromissos, eles se estendem, eles olham para o nosso passado e se estendem para o futuro que nós buscamos para nós, né? Então, a relação da biblioteca com o presente, ela não é uma relação imediata, como muita gente acredita, né? E quando nós lemos uma série de livros, a gente às vezes também, o natural é você ir se desfazendo. A biblioteca o exercício natural é esse que eu comentei no começo do vídeo, de você o tempo todo se perguntar, não, mas peraí, esse livro ainda faz sentido na lógica interna desse conjunto de compromissos que estão aqui, de alguma maneira expressos? Isso aqui ainda faz parte desse conjunto de compromissos, né? Isso aqui não faz, né? E você vai também tirando algumas coisas que entraram ali por acaso. O exercício que eu proponho a vocês, tá? Muito simples, é que nós pensemos essa questão, esse comprar livros, né? Pô, eu tenho que comprar todos os livros que aparecem na minha frente. Eu tô falando isso porque eu sei que muitos de vocês vão lá e falam pra mim no Instagram, Bruna, pelo amor de Deus, cada vídeo seu que eu vejo eu fico mais pobre porque eu sei que eu caio comprando livro. Então hoje eu vou mostrar pra vocês que vocês não precisam comprar todos os livros que eu indico, tá? É um pouco, enfim, é importante a gente fazer esse tipo de exercício também. E aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar os últimos lançamentos que eu recebi, né? Desses lançamentos tem alguns livros que eu vou querer ficar para mim, livros que eu vou estudar, que eu vou ler, e outros que não. E eu vou fazer esse exercício na frente de vocês para que vocês façam também. Sempre que vocês estiverem numa livraria, ou se vocês estiverem lá na minha livraria procurando livros para comprar, para que vocês repitam esse exercício que eu vou fazer aqui, para deixar um exemplo para vocês de como é que a gente vai montando uma biblioteca realmente articulada, funcional, etc. Né? Bom, vamos lá. Então, assim, saíram vários. O Grupo CEDET está lançando um monte de coisa interessante, né? E eu recebo alguns desses lançamentos, eu também recebo livros da Faro Editorial, eu também recebo os livros da João Maria, eu recebo livros de várias editoras, mas eu separei aqui um bloco de livros que me ajuda a fazer esse exercício e que estão entre esses últimos lançamentos todos que eu recebi de editoras, né? Porque eu não sei se vocês sabem que muitas, assim, a boa parte dos livros que eu recebi eu fico com eles, né? Uma parte significativa. Eu divulgo e fico com eles, né? E antes também de eu começar, deixa eu falar o último livro que eu comprei. O último livro que eu comprei foi a Poesia Completa do Horácio, traduzida pelo Frederico Lourenço. Foi um livro que veio da Europa, porque ele é uma publicação portuguesa. Saiu pela Quetzal, tá? E assim, por que esse livro eu não poderia deixar de comprar? Foi até um livro um pouquinho caro, né? Mas por que eu não podia deixar de comprar esse livro? Porque o Horácio é realmente um dos poetas favoritos meus. Assim. O Horácio é um poeta que eu leio desde os 19 anos de idade, e eu tenho um volumezinho dele, da Odes e Epodos, que me marcou profundamente. A arte poética, para mim, é uma joia, assim, é uma obra de arte, esse poema sobre a arte poética. As sátiras do Horácio, para qualquer pessoa que ama a tradição da sátira, como eu, é um negócio absolutamente fabuloso, né? Então, Horácio, para mim, tá no assim, top 10 dos meus poetas do coração. Então, imagina, saiu a Poesia Completa do Horácio, numa tradução do Frederico Lourenço, que é assim um
um filólogo, né, um tradutor do latim, do grego, que eu admiro pra caramba, né? Como é que eu não vou ter essa edição? Então isso é absolutamente condizente com a minha biblioteca, não podia faltar um livro desse, né? Por isso que eu comprei. E o outro, esse foi acho que o último e o penúltimo livro que eu tinha comprado, foi uma pré-venda da editora Minema, que é a Retórica ad Herennium do Cícero, um livro que eu estudo desde os 25 anos, entendeu? E eu não tinha uma edição dele. Essas coisas em PDF para mim não conta o livro. Né? A Retórica ad Herennium eu não tinha, só PDF, entendeu? Que negócio horroroso. E aí, finalmente, agora a gente tem uma edição, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas você compra a tradução e tal, né? Veja, eu compro aquilo que é mais acessível, né? E aquilo que eu posso também transformar em material de cursos para dar aulas. Então, eu estou sempre muito ligada, muito atenta a todo tipo de tradução dos clássicos. Tudo que sai de tradução dos clássicos, eu fico muito atenta. Eu sei tudo que está acontecendo nesse universo. Então, eu gosto de ficar atenta. Agora, essa coisa aqui, esse negócio do Frederico Lourenço, isso aqui é um monumento à cultura. Porque o cara é um latinista fantástico, né? Aquele latim do zero que eu indiquei para vocês, é um método maravilhoso, realmente ele te prepara para ler a Eneida, que é o que de melhor foi produzido na poesia antiga. Imagina, é um Homero muito aperfeiçoado mesmo, né? O Virgílio, digamos que o Homero dá a base de toda a poesia, o Virgílio tecnicamente supera de um jeito absurdo. Então a Eneida é um monumento, e ele já escreve Eneida no latim, que é a língua criada por Cícero. Então, digamos assim, o topo do latim é a Eneida, né? A Eneida eu tenho assim, tenho a edição latina da Eneida, tenho tradução da Eneida, tem uma que saiu, se eu não me engano, pela Sétimo Selo, né? Então, assim, são coisas que para a minha biblioteca são absolutamente fundamentais. O dia que eu me aposentasse, isso nunca vai acontecer, mas o dia que eu tiver menos atividades, evidentemente, eu vou passar o dia dos poetas clássicos, eu não quero nem saber, vou fazer isso dia e noite, tá? Mas bem, então esses foram os dois últimos. E a Retórica ad Herennium, ela é, digamos assim, um compêndio que sintetiza o conjunto dos manuais de retórica da antiguidade. Retórica é um tema que eu estudo também há um tempo, com o qual eu tenho bastante familiaridade. Eu comecei a estudar na época do mestrado, por causa da formação dos homens da Renascença, do Francis Bacon, do Thomas Hobbes. Eu precisava entender como eles haviam sido educados, formados, e aí eu me apaixonei pela atualização da retórica ali na época do chamado humanismo, né, que é o século XV e século XVI. Então eu comecei a ler aqueles manuais da época e depois, quando eu fui ver, realmente toda a extensão de Aristóteles, Cícero e Quintiliano. Então comprei a Retórica ad Herennium porque é um livro fundamental para a minha biblioteca, para a minha vida, para os meus interesses, etc. Agora vamos pegar livros completamente diferentes de tudo isso, desses dois últimos que eu comprei, que são livros que obviamente eu compraria, e falar de outras coisas que saíram por aí, né? Bom, primeiro é o Nova Arte de Pensar, do Jean Guiton, tá? Que é, digamos assim, um cara bem importante. Se você nunca ouviu falar dele, esse cara só esteve no Concílio Vaticano II como leigo. Ele era amigo do Paulo VI, e foi por isso que ele participou, inclusive, do Concílio Vaticano. Professor de filosofia na Sorbonne, foi um membro da Academia Francesa, então ele é reconhecidamente um intelectual de destaque na França, e nesse livrinho Nova Arte de Pensar, o que é que ele procura fazer? Ele procura, diferentemente de todos aqueles manuais, né, que nos ensinam a estudar, ele nos ensina a moldar a inteligência sem perder tempo. O objetivo dele é esse. Então, é um livro de propedêutica, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma diferença com relação aos demais, porque ele foge da obviedade, então ele foge do lugar comum. É um livro de propedêutica, no sentido e assim, não acho que é só de propedêutica, no sentido de iniciação aos estudos, não é só isso. Ele é um livrinho que pode nos ajudar a corrigir os nossos vícios, que a gente vai arrastando ao longo da nossa vida, nós que temos uma rotina de preparar aula, de examinar livros, por alguma razão. Veja, todos nós seres humanos que não voltamos as costas à razão, a gente está sempre estudando. Seja você um médico, um engenheiro, etc., você está sempre estudando. Só que existem algumas distrações e alguns vícios que tornam essa nossa rotina diária de estudos diminui o rendimento dessa rotina, né? E o que ele fala aqui é o seguinte, vamos lidar com isso, que é essa rotina
intelectual da maneira mais precisa possível. Esse é o tópico desse livro, né? Ele diz o seguinte: é por isso que meu livro se dirige a todos, primeiro aos estudantes. E quem pararia de estudar? Este é um título que só abandonamos no túmulo. Pois é, nós somos estudantes uma vida inteira, né? Mas também a todos que estão mergulhados na existência e renunciaram às alegrias do pensamento. Gostaria de mostrar-lhes que estão equivocados e que ser inteligente é um dever. Qualquer ser humano que para de refletir, meditar e estudar ao longo da vida, ele tem perdas enquanto ser humano. Ele tem perda na sua própria natureza, na possibilidade de realização. Ele não se realiza completamente, né? Então esse é um livro que também se dirige àquelas pessoas que se sentem completamente enferrujadas, incapazes, pessoas que falam, não, pelo amor de Deus, não, esse é um negócio que não é para mim, né? Então ele ao mesmo tempo que pode ajudar a corrigir vícios e ampliar o seu rendimento, ele também se propõe a convencer as pessoas que o estudo é para todo mundo, né? Por isso vocês podem imaginar que esse aqui é um livro que vai ficar aqui na minha prateleira, que não vai para lugar nenhum, que eu vou usar com os meus alunos, que eu vou emprestar para muitos alunos. Então esse é um livro que tem todo sentido na minha biblioteca, não preciso nem explicar por quê. E essa é a razão pela qual ele fica, né? Agora vamos para o segundo livro, que é interessante, mas que vocês vão achar que todos vão ficar? Não vão não, tá? Que é um outro lançamento que vai agradar muita gente, embora eu não seja especialmente sensível a esse tipo de título, que é o Como Identificar e Vencer um Idiota num Debate, tá? O que devemos saber para não nos tornarmos um idiota e o que devemos saber para vencê-lo, do Cristiano Rodrigo Iturralde e o padre Rodrigo Miranda, tá? Por que esse é um livro que eu sei que eu não vou ler? Eu não vou parar para estudar esse livro e esse é um livro que eu não precisaria ter na minha biblioteca. Estou divulgando porque eu sei que muita gente vai gostar de ter. Bom, primeiro eu vou falar das virtudes do livro, porque depois eu vou falar porque que para mim não fica. Que é o seguinte, essa história do idiota, de subestimar o idiota é uma burrice. Eu sei disso, eu tenho consciência, né? Essa história de subestimar o idiota é tanta burrice que você tá vendo aí a quantidade de gente que tá encampando campanha para coach, né? Então, quando a gente vê que isso acontece, fala, não, realmente a idiotice, ela contamina. E ela pode nos contaminar a qualquer momento. E a gente, o tempo todo, a gente se deixa arrastar por idiotices, né? Quanto a gente se faz papel de idiota o tempo todo, porque o idiota tem poder. Os idiotas têm poder, porque o idiota, ele não opera logicamente, ele não opera conectado com a realidade, né? Ele opera no mundo à parte, entendeu? Ele faz as regras do próprio debate, ele resolve o que é verdade, o que é mentira. O idiota é a pessoa absolutamente obtusa, completamente obtusa. E a pessoa completamente obtusa, ela tem um autoritarismo de fundo embutido com essa atitude, que faz com que as pessoas inteligentes e realmente que raciocinam bem, muitas vezes não conseguem lidar com o idiota. Não consegue lidar com o idiota. Com esse tipo de gente é dedo no olho. Com muitos dos idiotas da esquerda eu não preciso nem falar. Não preciso nem falar. Mas mesmo na nova direita é cheio de idiota. Que para você discutir, você tem que primeiro entender o que é o idiota e quais são e como é a maneira como a gente consegue vencer o idiota no debate. Porque, sinceramente, é só pôr um dedo no olho. Não tem lógica, não tem inteligência, não tem argumentação, não tem respeito à dialética, não tem evocação de princípio da não contração, não tem. Porque o idiota, ele tem regras próprias. Então, nesse sentido, todas as pessoas que estão muito empenhadas, ou pessoas que não conseguem lidar com o idiota, ou pessoas que estão muito empenhadas em vencê-los, porque realmente, se você não vence os idiotas, e os debatedores, né, são pessoas importantes, claro, se eles conseguem identificar e vencer o idiota no debate. São pessoas importantes, os debatedores públicos, porque eles evitam que o idiota faça mais estrago, né? Eu já fiz esse papel. Não é um papel que eu gosto de fazer, mas eu reconheço a importância desse papel. Você tá diante de um idiota do seu lado, o cara tá falando os maiores absurdos, né? E se você não freia esse cara, se você não vai lá e mete o dedo no olho dele, ele pode arrastar multidões junto com ele repetindo aquela besteira. Entendeu? Então é nesse sentido que nós precisamos aprender a identificar e vencer os idiotas no debate, né? Mas é algo um pouco peculiar, não tem a ver com... É erística, mas uma erística mesclada
capacidade de jogo psicológico. São essas coisas, né? E assim, por que esse livro não fico, e é um livro que eu... Porque eu já estudei tanto retórica na vida, tanto retórica, que o lado da retórica de refutações sofísticas do Aristóteles, por exemplo, nos refutações sofísticas, a gente tem ali, do ponto de vista muito mais amplo, tudo que vai ser atualizado aqui. Agora, qual que é a vantagem desse livro? Ali em Aristóteles e em outros tratados de retórica, a gente sempre tem uma visão muito genérica e universal que você precisa aplicar aos maiores idiotas do momento, que, enfim, não precisa nem falar quem são, né? É o pessoal mais descolado da realidade que tem. Que é o pessoal esquerdista, o pessoal progressista, completamente descolado da realidade, que fala, ai, protejam as baleias e matem os bebês. Essa história, entendeu? Não preciso falar pra vocês. É um negócio muito óbvio o nível de descolamento que eles têm da realidade. Os caras defendem aborto, que é violação do direito da vida, que é destruição do ser humano, e ficam bravos com alguém que, sei lá, esqueceu de pôr a comida pro cachorro. É desproporcional, é um nível de idiotice que supera tudo, até os coaches, né? Para você superar coach, imagina quão idiotas tem que ser. Então, nesse sentido, é importante você entender esse mundo. Agora, esse livro, para mim, eu já percebo que não vai acrescentar muito. Por quê? Pelo fato de eu ter realmente conhecimento de toda a reflexão dos manuais de retórica antigos e de todos também os manuais humanistas, né? Sendo que aqueles reis, aquelas figuras aristocráticas ali do Renascimento até século XVII eram muito bem treinadas politicamente para tomar trapaça, tapetão e etc. Então essa questão do jogo psicológico, de quando você está lidando com alguém que simplesmente não acata as regras, era algo muito explorado, é algo muito explorado ali. E é claro que aqui é interessante, está aplicado para os esquerdistas, mas no fundo não muda muito, porque o idiota é sempre um idiota, tá? Então esse não é um livro que eu levaria para casa, mas eu reconheço que ele pode ser absolutamente fundamental a quem não sabe nada de erística, nada de retórica, nada dessa psicopatia da discussão. Um querido colega que hoje está no G1 e com quem infelizmente eu já tive que trabalhar, né? Quando você trabalha com uma figura indigesta daquela, você meio que fica escolado na arte de meter a dedo no olho de idiotas, né? Agora, quem não tem essa experiência ou gostaria de ter uma visão ampla, pode gostar desse livro, né? Eu deixaria passar, né? Mesmo porque eu tô meio cansada disso aí. Não por nada, é porque a gente tem que escolher as lutas que a gente vai ter na vida, né? A gente tem que escolher. E as minhas escolhas atuais, eu quero produzir, eu quero terminar os livros que eu comecei de escrever e não terminei. Eu quero organizar os escritos que eu tenho para publicar e nunca publiquei, porque por falta de parar para organizar, montar, reescrever as lacunas entre eles, entendeu? É algo que tem realmente me dado uma alegria renovada, né? E aí, nesse momento, assim, a última coisa que eu quero saber é de idiotas, né? Tanto que eu tô deixando a campanha pra lá. Vou fazer algum vídeo sobre isso, mas assim, a hora que der e se der tempo, tá? Terceiro lançamento interessante, e que também não fica na minha biblioteca, não fica, para vocês verem que nem tudo que eu vejo eu levo, que é essa, não fica na biblioteca, mas vai para a escola do meu filho, tá? Que é o seguinte, você tem, na Texugo ela publicou uma série que é sobre as aventuras do Caramelo. Qual que é o barato dessa série? Por que essa série é tão bonitinha, né? Não vai pra escola, o Bruce vai querer que fique aqui, porque ele tem a coleção toda, né? Enfim, é porque esses livros, qual que é o problema? Meu filho, por exemplo, ele tem 4 anos, né? E aqui, isso aqui é para criança um pouco maior, né? Isso aqui é ideal para criança de 5, que está em processo de alfabetização. Ele tem 3, vai fazer 4. Então, para mim, ainda está um pouquinho longe. Então, esse é um livro que eu, digamos assim, eu não compraria nesse momento para ele. Mas esse é um livro que é para professora, cara, que alfabetiza. Sabe professoras que pegam criança do grupo 5 e do primeiro ano, que a criança está com 6, que é o momento da alfabetização? É perfeito, é maravilhoso. Porque você tem o seguinte, você consegue trabalhar um tema histórico, as Olimpíadas na Grécia Antiga, por meio de um referencial absolutamente fundamental à vida de qualquer brasileiro, que é o cachorrinho amarelo, o nosso vira-lata, né? E numa história escrita com um nível de complexidade que realmente pode auxiliar na formação de uma criança. Então, quem tem filhos de 5, 6 anos, devia fazer essa série, né, da editora Texugo, porque é muito bonitinho. Na verdade, você tem o Caramelo no Descobrimento do Brasil, você tem o Caramelo em várias passagens
históricas que são absolutamente fundamentais para a formação de qualquer criança. Então é isso que eles estão fazendo nessa coleção. Eles perguntam o que toda criança vai aprender, tem que aprender e tem que saber sobre a cultura para saber quem ela é e em que mundo ela vive. São essas coisas. No Brasil, descobrimento, tá. E aí todos todo esse tipo de conhecimento histórico fundamental, eles colocam o caramelo na história e fica muito bom, né? Então, assim, eu não compraria esse livro hoje porque ele tá um pouquinho acima do que o meu filho tem paciência para ouvir na cama, etc, né? Porque as histórias que eu conto para ele são mais simplesinhas. Mas isso aqui é muito legal. Acho que provavelmente eu vou guardar. Daqui a pouco ele tem 5 anos, a gente lê. Enfim, vai ficar aqui, mas vai ficar pegando pó um tempinho. Daqui a 2 anos a gente lê. Bem, é mais um lançamento fantástico, mas esse fica. Esse é legal. Que é o Camarada em Hollywood. Lembra que eu falei que ia divulgar esse livro? Então, esse livro, o que acontece? Eu comecei a ler para entender o que era, né? É tudo que o Olavo de Carvalho publicou na imprensa em 2004. Tudo. Em 2004, não sei se vocês se lembram quem estava no poder. Tá? Foi o momento a primeira vez que o Lula foi vidraça. Foi o primeiro governo Lula, primeiro governo PT. E o Olavo de Carvalho estava com o fígado revirado, pelo que a gente lê nesses artigos naquela época, porque isso aqui é uma virulência incrível contra o governo PT, só que isso, veja, 2004, estamos em 2024. Então, faz 20 anos que o Olavo de Carvalho disse sobre o PT tudo o que era preciso dizer. E já nessa época, o que ele observava? Que ele era uma voz solitária, porque o PT tinha hegemonia nos meios jornalísticos e tudo que o PT dizia, não, puxa, essa corrupção aí é um caso isolado na nossa história de virtudes. E ele pega e descasca, fala, história de virtudes? Que? Vocês estão loucos? Vocês que estão metidos com tudo que é crime organizado, entendeu? Então ele descasca aqui. Então aqui você tem muitos, pelo menos até onde eu fui, né, até onde eu examinei, digamos, é um intensivo em tudo que você precisa saber sobre a esquerda, a história do PT, Foro de São Paulo, é um intensivo enquanto acontecia o primeiro ano Lula, tá? E é muito importante enquanto conhecimento histórico, porque o que o Olavo de Carvalho faz aqui é assim, intensivão de cultura comunista, mesclada ao que é a manifestação da cultura comunista no Brasil, né? Que é a maneira como a esquerda lida com a política, tá? O artigo que dá nome à coletânea, o Camarada em Hollywood, é engraçadíssimo, porque na verdade é o Olavo falando sobre um cara que simplesmente subiu na vida fazendo propaganda de Cuba, entendeu? E o cara se coloca como jornalista. O cara, eu sou um jornalista. E o cara era um propagandista de Cuba. Então ele é uma daquelas pessoas que ganhou dinheiro, subiu na vida mesmo, falando que Cuba era a 7ª maravilha do mundo. E ele descasca esse cara. É um dos artigos mais engraçados, entendeu? Mas assim, tem coisa muito mais valiosa, tá? Tem coisa muito mais valiosa aqui. Tem muita informação histórica, tem muitas reflexões sobre a história do Brasil, tem muitas reflexões sobre todas as falsificações da história que o PT foi operando, etc. E tem um artigo que é fundamental, que está lá na página 33, chamado Nós e Eles, ou A Dupla Moral, que é justamente o Olavo de Carvalho em 2004, falando daquele duplo padrão próprio do raciocínio esquerdista, citando Lenin, né? Aquela famosa, aquilo que o Olavo de Carvalho repetiu muito ao longo da vida, mas aqui em 2004 você já vê cristalizado que ele diz o seguinte, né? Desde sua remota origem nos clubes de debates do século XVIII, a comunidade dos revolucionários e progressistas, sempre alegando falar em nome de todos os homens e romper as barreiras que os separam, tem sido uma das mais excludentes e discriminatórias, ao ponto de professar abertamente a dupla moral, uma para nós, outra para eles, que é aquela história de que o esquerdista, uma coisa vale para a turma dele e algo completamente diferente para os demais, porque o grande objetivo é fazer com que o seu adversário político se torne absolutamente odioso para toda a opinião pública. Isso a gente observa desde esses círculos que ele está citando aqui, né, os clubes de debate do século XVIII, são os salões, né, os famosos salões que o Augustin Cochin chamou ali, ele estudou esse fenômeno, justamente dos círculos, né, que realmente procuravam
produzir o consenso, fabricar o consenso, os fabricadores de consenso. Isso foi uma técnica oriunda realmente do século XVIII, daqueles primeiros revolucionários, e que vai ser levada ao máximo aí por Marx, Lenin, etc. E o Olavo de Carvalho cita, mostra, né? Esse para mim é um dos artigos mais valiosos aqui, porque todo mundo hoje fala, até o Constantino fala de duplo padrão. Mas aqui o Olavo de Carvalho fala realmente com propriedade, né? Ele fala justamente, e ele cita o Abu Janra, que é um dos maiores chatos da história da cultura brasileira, o Antônio Abu Janra, numa entrevista que ele deu para Top Magazine, em que ele diz: prefiro antes a censura da polícia do que a censura dos intelectuais. Intelectuais da direita são péssimos. Quer dizer, o cara prefere apanhar da polícia do porão do que receber uma crítica de um intelectual da direita. Ou seja, a gente percebe a que ponto, né, que os esquerdistas estavam realmente empenhados em produzir um consenso em que qualquer pessoa que argumentasse de forma a mostrar que o pensamento revolucionário e progressista eram fraudulentos, eram os piores inimigos. Por quê? Porque seriam as pessoas que manteriam um equilíbrio no consenso, né? E o problema deles era justamente tentar produzir hegemonia, o partido estendido e aquela etc. Aquilo tudo, né? Então, o Olavo de Carvalho falando isso aqui em 2004, é bom pra gente largar de ser idiota e parar de se deslumbrar com os imitadores e ficarmos com o original, tá? Então, no Camarada Enrolevich, o que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar aqui todo o conteúdo que hoje em dia tá na boca de todos os comentaristas políticos de direita, e eles podem até falar como se eles tivessem descoberto a roda, mas nada mais é do que a influência indireta do Olavo de Carvalho, que em 2004 falava sozinho no deserto. Essa é a verdade e a prova está aqui, tá? Se você está fazendo a coleção do O que Restou do Imbecil, é o meu caso, esse livro é importante, tá? Ele é historicamente importante e ele é filosoficamente valioso, porque o Olavo tem envergadura para falar desses assuntos, né? Tem muita gente que fala desses assuntos sem ter envergadura, ele tem. E aí ele nos fornece todos os seus instrumentos e também nos coloca em contato com todas as suas fontes, né? Então aqui a gente aprende. Além da gente realmente compreender o que essa cultura comunista, progressista, esquerdista, além da gente compreendê-la profundamente, a gente percebe suas constantes. E aí, para mim, eu pessoalmente, tá? Isso aqui, para mim, é muito mais valioso do que isso daqui. Porque aqui, para quem já tem o conhecimento clássico de retórica, erística, etc., e vê isso aqui, você já tem atualização de um homem com envergadura de um clássico, discutindo com idiotas, os idiotas atualizados, que são esses revolucionários todos. Enfim, bom, vamos ao próximo aí. Os 3 próximos, vocês vão me perdoar que eu vou ter que ficar com todos. Não, mas eu explico pra vocês, tá? Agora, no caso do Olavo de Carvalho, eu não expliquei. Por quê? Bom, primeiro porque o Olavo de Carvalho é um filósofo, né? Acho que o único filósofo com que eu tive algum contato, né? Eu tive muito pouco contato com ele, ainda assim eu tive algum. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e foi um negócio muito especial para mim, né? Porque o cara é um filósofo vivo, né? Então, assim, é claro que tudo que sai dele eu coleciono e ponto final, né? Outro dia um aluno meu encontrou, tava para ser jogado fora uma coleção de toda a obra do Mário Ferreira dos Santos, pela editora do próprio Mário Ferreira. E ele falou: Bruno, você quer? Eu falei: nossa, claro que eu quero, muito obrigada. Tá ali. Nossa, limpei minha estante, guardei, coloquei um lugar especial, entendeu? De honra. Imagina, tudo não importa que esteja cheio de defeitos e tal. É um negócio que tem a relíquia, entendeu? Porque o Mário Ferreira dos Santos, como dizia o próprio Olavo de Carvalho, foi ele que me apresentou ao Mário Ferreira, foi realmente um dos maiores filósofos, né? De língua portuguesa, tá? Nem falar do Brasil, de língua portuguesa. Se não sua época, dizia o Olavo, né? E realmente o Mário Ferreira dos Santos, nessa quarta-feira, eu vou fazer um encontro com os meus alunos do Ascensão da Inteligência, que eles querem falar sobre o poema da natureza do Parmênides, e eu falei: tá bom, então eu vou fazer um comentário sobre os comentários que o Mário Ferreira dos Santos teceu ao Parmênides de Platão, né? E a gente vai fazer um encontro especial aí, um pouco fora das aulas, porque é um negócio fora de série, tá?
É um negócio fora de série, muito bom mesmo. Então, o pouco que eu já li do Mário Ferreira dos Santos, eu fiquei bem impressionada, mas assim, muito, muito, muito admirada. O cara é fantástico. Mesmo romance, outro dia eu li um romance dele, O Homens da Tarde, eu falei, nossa, cara, é incrível, é meio inacabado. Pra mim, o fim tá mal resolvido. Um romance maravilhoso, como ele escrevia bem. Eu fiquei muito impressionada. Bem, mais um lançamento, esse é da Sétimo Selo, o selo favorito, né, dos cultores de literatura clássica. Aqui é O Pequeno Mundo Antigo, do Antonio Fogazzaro, tá? Esse livro aqui é um clássico italiano. E qual razão para que eu o coloque na fila dos romances que eu vou lendo? É simplesmente o fato de ser um clássico italiano, eu não preciso de mais nada. Porque a literatura italiana, ela também me acompanha, né? Na verdade, a literatura italiana tem alguns dos meus autores favoritos são italianos. O meu poeta favorito é um italiano. Né? Então, eu tenho realmente um interesse total em qualquer clássico da literatura italiana, até para entender melhor as referências desse poeta do século XX, pelo qual eu sou apaixonada, que é o Salvatore Quasimodo. Porque o Salvatore Quasimodo, ele era um cultor dos antigos gregos, dos líricos gregos, mas ele é moderno, entende? Então, tudo isso, todos os clássicos da literatura italiana, com certeza o formaram. E aí, por esta minha relação afetiva com o Salvatore Quasimodo, qualquer clássico italiano que aparecer na minha frente, eu vou querer ler, para entendê-lo um pouco mais, porque eu sou absolutamente fascinada por ele. Então é isso aqui, tem a obra completa dele, etc. Então por isso que esse aqui, O Pequeno Mundo Antigo, que é um clássico italiano, fica. E também porque é romance, né? Romance, eu agora o que eu fiz? Eu comprei uma prateleira de uma cantoneira para colocar no meu quarto com todos os romances que eu quero ler, porque romance é um negócio que eu leio muito rápido, né? Eu falei para vocês, o do Alexandre Soares Silva, o Férico Luar no Copacabana Palace, eu li, comecei no domingo, no final da tarde, retomei na segunda-feira, às 9 da noite, 2 noites foram suficientes, entendeu? E eu matei o livro. Porque é muito gostoso ler romance, assim, sabe? Quando você terminou tudo, terminei todas as tarefas do dia, que eu vou fazer? Eu vou ler um romance, que eu não li ainda. Então, essa é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Então, como é que eu vou deixar de colocar este na minha fila? Não posso, tá? Mais 2 só, eu termino. Um outro lançamento que eu acho que é interessante, dá pra mostrar, e ao eu falar, óbvio, dos livros, você pode riscar da sua lista, tá? Eu tô pondo na minha lista, mas você pode riscar. Tipo, se literatura italiana não é algo que tem nada a ver com a sua biblioteca nesse momento, é óbvio que você não tem que levar esse aqui pra casa, entendeu? Eu levo, mas você não necessariamente, tá bom? Agora, tem um aqui que, ai meu Deus do céu, esse é um tema muito caro a mim mesmo, tá? Muito caro, e eu quero que todos os meus seguidores homens prestem muita atenção na indicação que eu vou dar agora. Todos, todos. E vocês que são mulheres, se vocês têm apreço pelos maridos, filhos de vocês, também prestem atenção, que é o Sem Desculpas por Ser Homem, porque a civilização depende da força masculina, do Anthony Esolen, tá? Eu não gosto da capa, eu acho infantil e sei lá, talvez os homens achem legal, não sei, vou perguntar depois para aqueles com quem eu convivo, né? Olha, Rafael, o que você achou dessa capa? Vamos ver o que ele diz. Mas por que é tão legal esse Sem Desculpas por Ser Homem, porque a civilização depende da força? Eu leria isso aqui? Eu vou te dizer a verdade, eu não leria por quê? Porque todos os argumentos que ele evoca aqui são coisas que eu já sei. Que é o seguinte, sem os homens não tem civilização. Para mim isso é um negócio muito claro. Eu sou a maior assim, entusiasta do sexo masculino. Eu realmente gosto dos homens, eu entendo os homens. Eu não tenho nenhum tipo de horror e rejeição ao espírito masculino. Até o fato dos homens ficarem o resto da vida na quinta série, eu acho engraçado, entendeu? Os homens divertem o ambiente, divertem uma casa, né? Eles são absolutamente fundamentais para dar estabilidade também para ambientes muito femininos, né? Os homens estabilizam ambientes. As virtudes masculinas, eu tenho muita consciência das virtudes femininas. E como eu adoro ser mulher também, eu acho o máximo, eu acho ótimo, não tenho nenhum problema com a minha natureza. Mas eu tenho consciência das virtudes propriamente femininas, né? E isso me permite reconhecer por oposição às virtudes masculinas, né? São virtudes que eu não posso ter, que eu nunca terei e não tem nada a ver.
mas que eu admiro, porque sem essas virtudes, até as virtudes femininas, elas ficam desprotegidas, entende? E elas acabam não tendo lugar para se exprimir com tranquilidade no mundo. Então essa complementaridade homem e mulher é uma das coisas mais legais que existem. E eu fico chateada de ver as pessoas perdendo entusiasmo por isso, né? As mulheres perdendo entusiasmo pelos homens e os homens perdendo pelas mulheres. Essa história dos red pills, dos como é que chama? MGTOWs, eu fico chateada. Vocês veem que eu nem falo muito no assunto. Eu não falo nem fazendo piada, porque eu falo, bom, mas também, você pega esse bando de mulher idiota que fica falando que qualquer homem é tóxico por ser homem. Com que eles vão namorar, coitados? Vão ter que ser MGTOW mesmo, entendeu? Às vezes eu compreendo. Eu acho que tanto as feministas radicais quanto esses homens que rejeitam a complementaridade feminina, eu acho que é uma tristeza, é uma tragédia que os dois vivem, né? E é uma tragédia que ambos se retroalimentam. Eu, graças a Deus, estou fora desse universo, não tenho nenhum problema com os homens, admiro a virtude masculina, né? Trabalho com homens, adoro, né? Sabe, eu acho ótimo, acho fácil. Tenho amigos homens, tenho amigas mulheres, mas tenho amigos homens também. Sei ser amiga dos homens, não vejo problema nenhum. E as virtudes masculinas têm que ser celebradas, entendeu? Então, esse é um livro que celebra as virtudes masculinas. Eu vou ler só um trechinho para vocês, porque é só um parágrafo, tá bom? É muito legal. Ele diz o seguinte: olhe ao seu redor. Todas as estradas que você vê foram criadas por homens. Todas as casas, igrejas, todas as escolas, todas as fábricas, todos os prédios públicos foram erguidos pelas mãos de homens. Você come com um garfo de aço inoxidável? O ferro foi minerado e o carbono foi extraído por homens. Você digita uma mensagem no seu computador. O plástico do qual ele é feito vem do petróleo escavado da terra, terra esta que quase sempre fica centenas de metros abaixo do nível do mar, por homens. A eletricidade que alimenta seu computador, de onde ela vem? Talvez de enormes turbinas giradas por incontáveis toneladas de água, provenientes de um grande rio represado por homens. Ou de uma usina termoelétrica cujo carvão queimado foi retirado de minas por homens, que correm riscos consideráveis. Toda a sua civilização repousa nos ombros de homens que fizeram o trabalho que a maioria das pessoas não fariam. Eu não deveria ter de escrever estas palavras, mas já passou da hora de os homens serem lembrados, não só de que têm qualidades como homens, mas também que essas qualidades lhes foram conferidas a fim de serem usadas para o bem comum de todos, homens, mulheres e crianças. Cara, assim, eu nunca vou entender o feminismo, de verdade, eu nunca vou entender, porque a gente sabe que tem mulheres e homens, tem indivíduos que não são capazes de fazer o melhor possível com as características próprias de quem eles são, do seu sexo, né? Você tem mulheres que usam os atributos e características femininas para maldade e homens que fazem a mesma coisa. Mas, veja, é óbvio que você não pode definir o que é a natureza do homem, a natureza da mulher e a importância de cada um pela perversão. Você tem que definir pelo padrão, meu Deus do céu. Não existiria civilização sem os homens. E ponto final, acabou. Entendeu? Então, se você é feminista, você é idiota. Sim, de verdade, se você é feminista, você é idiota. Não tem razão. Feminista nesse... Sabe, ter engolido esse movimento, que é uma bobagem? E veja, e os MGTOWs, esses caras Red Pills, tem um monte de nome aí. Olha, eu fico chateada por eles, porque são homens que de alguma maneira se deixaram levar pela mesma tolice que as feministas se deixaram levar, né? Essa história do masculinismo, etc., acaba sendo uma reação necessária a uma perseguição aos homens, que é justificada com base na falta de caráter de um ou outro, entendeu? Que é um negócio completamente absurdo. Então, assim, sinceramente, a civilização realmente depende da força masculina. E a força é uma característica essencialmente masculina. Então, sem a força masculina não teria civilização. Isso precisa ficar claro, e os homens precisam saber disso e terem uma consciência moderada e tranquila a esse respeito, né? E vocês também, mulheres que são casadas com homens,
pelo amor de Deus, valorizem os homens que estão ao lado de vocês, né? Valorizem os homens que estão ao lado de vocês de maneira geral, porque sem os homens não existiria civilização, entendeu? E criem seus filhos para que eles tenham orgulho de ser homens. Eu tenho um filho, um menino, e ele nunca vai ter vergonha de ser homem, porque eu vou explicar para ele que, graças aos homens, nós temos, assim, essa civilização que nós temos, sabe? E uma civilização na qual as virtudes femininas podem se manifestar, porque há espaço para que elas se manifestem. Mas a força na natureza é um negócio considerável, né? E a maior parte dos homens usa força pro bem comum. Essa é a verdade. Então chega dessa conversa fiada. E o Anthony Solem é um cara que tomou para si essa briga. Falar, vou fazer com que os homens voltem a entender a importância deles no mundo, né? E não se efeminem, pelo amor de Deus! Homens, não se efeminem. Por favor, nós precisamos de vocês exatamente como vocês são, tá bom? É isso. Bom, por último, o último lançamento recente aí que eu recebi foi o 5º volume da História da Filosofia do Copleston, sobre o qual eu fiz uma resenha de quase 1 hora aqui no YouTube, então eu não preciso falar de por que eu gostei desse livro, porque eu achei tão importante, mas se você ficou curioso, aí você procura no meu canal Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo, que você vai entender por que esse é um livro que também vai ficar aqui na minha prateleira. Mas, a depender do que você encontrar naquele meu vídeo, você vai perceber, né, que não necessariamente você precisa levar esse livro para casa. Enquanto esse aqui eu acho que é um livro que eu não precisaria, felizmente eu não preciso dar pro meu marido e nem pro meu filho, porque eu vou explicar tudo isso para ele. Mas eu acho que vocês, mães, que têm filhos na adolescência, que vão começar a ter que lidar com as mulheres todas contaminadas pelos pensamentos feministas idiota, é importante vocês darem isso aqui para eles, tá? Qual o perfil de pessoa que precisa desse livro aqui? Não somos nem nós, mas os filhos adolescentes de vocês precisam, sabe? Entre 15 e 20 anos, até 30. Esses homens estão apanhando aí. Estão apanhando porque eles estão sendo forçados a assumir um padrão de homem feminado, que é um negócio complicado, né? Não tem nada a ver com a natureza masculina. Deixa essa parte pra gente, a gente faz melhor, tá bom? Então é isso aqui talvez eu guarde porque meu filho for adolescente. Enfim, mas de qualquer forma, não é um livro que eu compraria, tá? Mas eu evidentemente daria de presente para um homem que tá um pouco triste em se sentir assim, meio que como um vilão da civilização, sendo que a civilização repousa na força dos homens, nos ombros fortes dos homens. Essa é a verdade, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, como vocês podem ver, quando a gente está diante de um livro, a gente tem que tentar, por mais que a gente goste, vocês viram que eu gostei de todos os livros, né? E mesmo assim, eu não levaria todos para casa, tá bom? A maior parte, mas nem todos, tá bom? Nem todos eu levaria para casa. E é isso que vocês têm que fazer. Quando vocês estiverem diante de qualquer indicação de livro, ou quando vocês forem numa livraria, vocês têm que pensar o quanto que o livro tem relação com o que é a biblioteca de vocês, o que é a extensão do espírito de vocês e o que é a extensão da consciência da ignorância de vocês, né? Tem muitas... Esse livro, pô, não tem nada aqui que eu não saiba, entende? O livro, para que eu traga um livro para casa, para que eu compre um livro, ele tem que, de alguma forma, representar uma ignorância que eu quero vencer, né? Essa é a razão pela qual a gente compra livros, né? Como esse caso aqui desse clássico italiano, né? Tem muitas coisas sobre os poetas italianos que eu amo, que eu ainda não entendi. Eu sei que quanto mais eu compreender a tradição literária italiana, melhor eu vou compreendê-los. Então é por isso que eu faço tanta questão, entende? Porque ele, de alguma forma, vai suprir alguma lacuna que eu sinto. Bom, é isso. Eu acho que ficou claro o exercício que a gente fez aqui. Vou deixar, para quem quiser, todos esses livros que eu falei aqui na descrição. E por último, antes de eu encerrar, juro, último, eu quero também indicar um muito legal, né? Vocês sabem que eu tenho um curso na minha plataforma, que é um exame completo dos diálogos platônicos, né? E obviamente que tudo que sai de Platão eu compro e leio. tudo. E o último que eu comprei para acompanhar é de um estudioso também de Platão, mas que é muito ligado ao Giovanni Reale, que é o Thomas Slezak, que eu não sei falar o nome dele, vocês me perdoem, tá? Que chama simplesmente Ler Platão. É da Loyola, daquela coleção dos livrinhos, assim, que tem essa cor de
enfim, esse cor de craft, né? Essa capa meio de craft. Eu tenho vários dessa coleção. E eu comecei a ler e eu fiquei impressionante, ele é muito gostoso de ler. Tem muita informação histórica, entendeu? Tem muita informação histórica e ele é ótimo. Então, assim, é uma boa introdução a Platão. Incrível. Esse Ler Platão é um livro que, na verdade, te orienta como ler Platão. E é mais um dos livros interessantes de introdução a Platão para que você não confunda as bolas no seu trajeto de leitura. Eu mesma ofereci isso no curso Ascensão da Inteligência, a primeira etapa, que foi todos os diálogos de Platão, que na primeira aula eu explico como a gente vai ler Platão, e depois, diálogo a diálogo, eu vou reforçando porque é que a gente está lendo daquela maneira, né? Aqui é mais ou menos assim. Então, se você é alguém que já tem conhecimento de filosofia e fala, não, peraí, eu preciso parar tudo e ler Platão, isso aqui pode ser uma boa introdução para você, tá? Então eu vou deixar só, já que eu tô falando de livros, né? Por que não indicar mais um sobre Platão? Que custa? É isso, pessoal. Obrigada pela companhia. Quem ficou curioso pelos livros que eu mostrei aqui estão todos na descrição e até a próxima.